Olá, irmãos. A paz do Senhor. Vamos falar dessa palavrinha tão conhecida no nosso meio, né? Não adianta conhecimento sem unção. Vocês têm noção da gravidade do erro, da malignidade escondida nessa frase? O que está por trás dessa frase? Para você entender direito, nessa frase apresenta duas vertentes, né? Apresenta dois polos. Apresenta a unção e apresenta o conhecimento, né? Não adianta conhecimento sem unção. Unção é conhecimento, apresenta esses dois. Que versículo tem na Bíblia mandando a gente buscar unção? Tempinho para você pensar. Não tem. O mais próximo que as pessoas usam, equivocadamente, é aquele que está em Pedro que diz crescer na graça e no conhecimento. Graça não é unção. Graça é conhecido como as doutrinas da graça, que são o favor de Deus imerecido para nossas vidas. Não é unção. Não está mandando a gente buscar unção. Graça não é unção. Inclusive, o que nós chamamos de unção hoje é um apelido que nós demos para isso. Porque unção na Bíblia não tem a ver com o que nós chamamos de unção hoje, na verdade. Certo? Então, coisa diferente. O que os pentecostais chamam de unção hoje é diferente da unção bíblica, certo? É outra coisa. Então nós temos esses dois polos aqui. Nós temos a unção, que não tem nenhum versículo que manda a gente buscar unção. Mas acerca do conhecimento, o que é que nós encontramos na Bíblia? Toda ela. Basicamente toda ela mandando a gente buscar conhecimento. Inclusive, é tão importante o conhecimento que existe um livro em louvor ao conhecimento, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro em louvor ao conhecimento. E aí o versículo que eu citei, ele diz: crescer no conhecimento e na graça. Crescer na doutrina da graça e crescer nas doutrinas que o conhecimento lhe traz. Inclusive, para você saber o que é graça, você precisa de conhecimento. Você precisa de estudo. Você precisa de ensino para você saber o que é a graça que o versículo manda você buscar, que manda você crescer. Tá bom? Então, quando nós falamos de conhecimento, do que nós estamos tratando? Português, matemática? Conhecimento de teologia de grego, de palavras bonitas, de soteriologia, escatologia, hermenêutica? É disso que nós estamos tratando quando nós falamos de crescer no conhecimento? De conhecer umas palavrinhas legais, umas palavrinhas bonitas, de conhecer grego, de conhecer nome de teólogos importantes? É disso que estamos tratando quando falamos de conhecimento? É disso aí? Não. Estamos falando da palavra de Deus. Então, quando a pessoa fala que não adianta conhecimento sem unção, esse conhecimento é a palavra de Deus. Então, o que ela está dizendo é que não adianta você conhecer a palavra de Deus, não adianta, se você não faz as pessoas se arrepiarem. É isso que ela está tratando. Não adianta nada você conhecer a doutrina do pecado, da santidade, da justiça, conhecer o porvir, conhecer o que está por vir, conhecer sobre o arrebatamento. Não adianta nada você ter esses conhecimentos se você não faz as pessoas se arrepiarem. Se aquela coisa, né, que sai da voz quando a pessoa está pregando, quando a pessoa está louvando, sem isso, você orientar as pessoas como tem que viver, explicar elas sobre a questão do casamento, do divórcio, o que é pecado, o que não é, o que é costume, o que é... Isso aí não vai adiantar em nada, é inútil. Isso é inútil na vida dela se não fazer as pessoas se arrepiarem. Eu pergunto a você, quando que Deus disse isso? Ou quando que Jesus disse isso? Qual é o versículo que Deus tenha menosprezado o conhecimento dele para favorecer qualquer outra coisa? Quando foi que Jesus disse qualquer palavra em que ele ridicularizou, em que ele inferiorizou a palavra de Deus para favorecer qualquer outra coisa? Qual foi o versículo? Não tem. Não tem. Sabe o que Jesus Cristo disse? E conhecereis a verdade, e tereis conhecimento da verdade. E quando vocês passarem a ter o conhecimento da verdade, essa verdade vai libertar vocês. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento para poder eu ser liberto.
Para poder ser liberto, eu preciso ter conhecimento. Por isso que no culto racional a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, meu entendimento foi renovado. Pelo quê? Pela unção? Conhecimento. Conhecimento. Cristo disse que errais, vocês cometem erros porque vocês não examinam as Escrituras. E Deus disse: meu povo foi destruído porque faltou unção? Porque faltou conhecimento. Meu povo foi destruído. E sobre a palavra dele, dizer que dessa questão de se arrepiar, tem algumas frases sínteses para entendermos, muito conhecida. Está escrito, Deus disse, que a palavra dele é como fogo que consome e como um martelo que esmiuça a penha. A palavra dele. Só que a palavra dele é o quê? É o quê? Conhecimento. Para mim conhecer a palavra de Deus, essa palavra aqui como fogo, eu tenho que ter conhecimento dela. Ele diz também que a sua palavra é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. É isso que é a palavra de Deus. Ele disse também que a palavra dele nos purifica. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu passo a ter conhecimento da palavra, eu começo a saber o que é pecado, o que é certo, eu guardo ela no meu coração e vou evitar de praticar aquelas coisas que a palavra me trouxe esclarecimento. No caso, o que existe na verdade é Deus supervalorizando. Inclusive, esse conhecimento da verdade é mais importante do que nossas vidas, do que a sua vida. Devemos preservar ela como ela é, nunca negá-la, mesmo se nossa vida estiver em risco. Simplesmente assim. Para essa frase, irmão, ela não é meramente um equívoco. Ela é maligna. Ela é algo que Satanás diria. Satanás diria isso. Enquanto que Deus valoriza o conhecimento, Jesus valorizou o conhecimento, os apóstolos valorizam o conhecimento, a Bíblia não só valoriza, supervalorizam o conhecimento. Porque aquele conhecimento afeta. Não é conhecimento de Zaqueu, irmão. Não é saber se Zaqueu, o tamanho que Zaqueu era, a função que Zaqueu era. Não é disso. Conhecimento, quando tratamos, é das doutrinas. As doutrinas bíblicas que te dá luz de qual é o certo a se fazer, quais são as coisas erradas que você não pode fazer, que te orienta a como se comportar nas mais variadas situações da vida. As verdades doutrinárias do mundo espiritual que afetam o nosso comportamento, que eu apelidei de sociodoutrinas, doutrinas que essas pessoas chamam de teóricas, né? Doutrinas que afetam o nosso comportamento, que afetam nosso modo de ver a vida e vai acalmar nossos corações e vai nos dar luz de como tem que ser. E infelizmente você vê pessoas chegarem e menosprezar. Você tem noção do que essa pessoa está fazendo? E para encerrar, eu vou usar essa frase para você entender o que Pedro disse lá no capítulo 2 de 2 Pedro, quando ele falou que introduziriam encobertamente heresia de perdição. Essa frase é uma heresia de perdição. Por que essas heresias teriam sucesso no nosso meio, né? Introduziriam heresia de perdição? Fala que ela está encoberta. Como que essa heresia? O que é que cobre essa heresia? A palavra. Porque essas pessoas vão fazer uso da palavra para cobrir uma heresia de perdição. Ou seja, a gente vendo de imediato não parece nada de errado, mas no seu fim é de perdição. E por que é de perdição? Essa palavra se encaixa no que Pedro disse, porque está menosprezando aquilo que muda nossas vidas, que orienta-nos, que nos alimenta, que é a santa palavra de Deus. Então, quando eu falo de estudo, que eu sou uma pessoa que adoro dar estudo, dou muito estudo, quando eu falo de estudo, eu estou falando das doutrinas, estou falando da verdade de Deus, da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E tem pessoas que infelizmente atacam, por quê? Por uma razão simples. Porque o esclarecimento das verdades de Deus machuca o coraçãozinho dessas pessoas. Ataca coisas que ela gosta de fazer. Elas se sentem prejudicadas, atacadas. Elas ficam incomodadas. Não comigo. Não é comigo. Não sou eu que incomodo. É Deus que incomoda. Porque as verdades não são minhas.
as verdades são de Deus. E para responder, e para se proteger, eles acabam usando esse tipo de equívoco grave, que é menosprezar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que Deus possa mudar a mente dessa gente, porque o que elas estão fazendo é grave, e não só elas estão pensando em algo grave de perdição, como elas também estão ensinando outras pessoas, se prejudicam e estão prejudicando outras pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.